Queridos irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 49. Isaías, capítulo de número 49. Nós estudaremos os versos 1 a 7. Eu peço que você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem. Perceba que há uma semelhança entre o texto que nós vamos estudar hoje com o texto que nós estudamos na última semana, no último domingo aqui, no culto das 17. Se você puder, volte algumas páginas da sua Bíblia e dê uma olhada no capítulo 42. E eu gostaria que você notasse o título que é dado pela Sociedade Bíblica. Isso na sua Bíblia, por favor. Observe acima do verso de número 1. A Sociedade Bíblica vai colocar um título aí. E o título que você encontra é o seguinte: O Servo do Senhor. Agora você vai para o capítulo 49 e o que você vai ver é mais uma vez a referência ao servo do Senhor. Observe o título dado mais uma vez pela Sociedade Bíblica e agora está escrito: O servo do Senhor é a luz dos gentios. Então, nós estamos, ao longo do mês de março, estudando a série de mensagens O Servo do Senhor, promessa e cumprimento. Quando falamos sobre promessa, nós reservamos 5 passagens bíblicas no livro do profeta Isaías para apontar a promessa. E essas passagens estão relacionadas aos cânticos do servo que são apresentados aqui no livro do profeta Isaías. E uma vez que a gente fala da promessa no culto das 17, no culto das 19, a gente vem com um texto no Novo Testamento e apontamos também ali o servo do Senhor no cumprimento lá no Novo Testamento. Então, daqui a pouco, às 19 horas, eu terei o privilégio de pregar no Evangelho narrado por Lucas, no capítulo 2, sobre o cântico de Simeão. E nós olharemos ali, então, o servo do Senhor também sendo apresentado. Ao longo do mês, nós, como igreja, estamos memorizando um verso. E já teve criança que me procurou hoje dizendo que já memorizou. Então, eu quero ver os adultos também memorizando o verso. Tá? Aqui é Marcos, no capítulo 10, verso 45. Eu convido você para falar esse verso a uma só voz. Marcos, capítulo 10, verso 45. Juntos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Fica evidente, então, que o servo do Senhor que nós estamos estudando aqui trata-se da pessoa de Jesus Cristo. Então, nós estamos falando sobre Jesus, aquele que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar cada um de nós. Então é para Cristo que nós estamos olhando. Volte sua atenção para Isaías capítulo 49, versos 1 a 7. Esse é o segundo cântico da série dos cânticos do servo que aparecem no livro do profeta Isaías. O primeiro nós estudamos no último domingo, no capítulo 42, o segundo está aqui no 49, terceiro, no capítulo 50, o quarto, no capítulo 52, até o capítulo 53. E nós encerraremos no último domingo, olhando para o capítulo 61 do livro do profeta Isaías. Então, essas são as passagens que nós pregaremos ao longo deste mês aqui no culto das 17 horas. Quando nós olharmos para esse texto hoje e estudarmos, eu quero convidar você para estudá-lo da seguinte forma. Então, nós veremos do verso 1 ao verso 3 a vocação do servo do Senhor. Depois, do verso 4, o fruto do penoso trabalho do servo. Em seguida, no verso 5 e 6, o alcance da obra do servo. E no final, no verso 7, a humilhação e a exaltação do servo. Pelo anúncio, queridos, das divisões do nosso estudo,
você pode notar algo aqui que nós vamos estudar hoje, olhando para o livro do profeta Isaías, que tomou o meu coração enquanto eu estudava. Eu confesso a vocês que eu fiquei, em um determinado momento, admirado. Cheguei a comentar com a esposa. Falei, amor, é impressionante a maneira como Deus, cerca de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, é impressionante a maneira como Deus descreve a missão do seu próprio filho, tantos anos antes. E até pude me recordar, queridos, de um primo muito querido, alguém muito inteligente, professor, muito capaz, que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Contudo, ele insiste em afirmar que é ateu. Enquanto eu estava estudando esse texto, eu fiquei recordando dele e falei, que vontade de estar sentado com meu primo lá na Bahia e mostrar esse texto para ele e falar assim para ele, como que você me explica isso? Como que você me explica essa riqueza de detalhes, essa clareza sobre Jesus Cristo em um livro que foi dado cerca de 700 anos antes da vinda dele ao mundo? Meus queridos, é só Deus mesmo para trazer essa promessa tão clara e dar um cumprimento tão perfeito por amor. Como não ficar admirado diante de tão grande beleza do Evangelho no Antigo Testamento? A minha sincera oração, queridos irmãos, é que, à medida em que formos estudando esse texto, eu tomei o máximo de cuidado para ser cuidadoso, sim, na exposição dele. À medida que a gente for estudando, a minha sincera oração é que você possa enxergar a beleza de Jesus Cristo, enquanto estivermos falando aqui desse texto sagrado. Acompanhe a leitura, por favor. Isaías capítulo 49, versos 1 a 7. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como a espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como a flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Pai querido, em nome de Cristo, usa de misericórdia, ó Deus, para conosco. Manifesta a tua bondade sobre a nossa vida. Dá-nos graça para entendermos a tua santa e bendita palavra. Opera, ó Deus, com poder e graça na minha vida, a fim de que eu possa comunicar, ó Deus, a beleza do Evangelho, com clareza, com simplicidade, e ao mesmo tempo com profundidade, a fim de que meus irmãos sejam, ó Deus, edificados pela tua voz. Sê conosco, ó Senhor, precisamos muito do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Volte então a sua atenção para os versos 1, 2 e 3 e vejamos a primeira parte.
Observem aqui como a vocação do servo do Senhor está sendo descrita. Olhe para esses versos. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como a espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como a flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, porque hei de ser glorificado. Quais são os detalhes que podem ser notados sobre a vocação do servo do Senhor, olhando para esses 3 versos? Eu passo a mencioná-los. O primeiro detalhe, veja que o servo é vocacionado para uma missão que ultrapassa os limites da nação de Israel. O servo é vocacionado para uma missão que ultrapassa os limites da nação de Israel. Nós voltaremos a falar disso um pouco mais à frente, mas é necessário que você observe que esta sessão, ou este capítulo, ele já se abre com uma convocação às terras do mar e também aos povos que estão distante, ou aos povos que estão longe. E eles estão sendo convocados para quê? Para ouvir. Ouvir o quê? O anúncio a respeito do servo. Ou seja, estes povos distantes estão sendo convocados para ouvir o anúncio, porque o anúncio do servo também é para eles, e não uma exclusividade dos israelitas. Todos estão sendo convocados. E louvado seja Deus por isso, porque a convocação para ouvir a respeito desse servo, desse vocacionado do Senhor, ultrapassou os limites de Israel e chegou, sabe aonde? Aqui. A sua vida e a minha vida. E nós fomos alcançados por esse servo do Senhor. Um segundo detalhe que você pode observar comigo, ainda no verso de número 1, é que o servo ele é vocacionado antes do nascimento. E isso está no texto, eu estou apenas extraindo o texto. Diz, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. O verso está nos mostrando, então, que a missão do servo, queridos, não é um acidente histórico, mas é um decreto divino estabelecido na eternidade. O envio deste vocacionado, o envio deste servo, não é uma obra dirigida pelo acaso, mas é um caso dirigido pela soberania divina. Tudo foi estabelecido por Deus, e a revelação deste servo, no tempo apropriado, segue um plano divino. E é exatamente isso que o profeta está falando. Existe um destaque da escolha ou confirmação da escolha do servo para cumprir com a sua missão. E aí é interessante porque esta confirmação da escolha se assemelha a outros momentos onde Deus confirma outros servos que foram chamados por ele para também laborar na missão que ele deu. Eu cito apenas 2 exemplos para que você tão somente se recorde do que eu estou falando. Cito, por exemplo, o profeta Jeremias e o apóstolo Paulo. O que é dito a respeito do profeta Jeremias? Em Jeremias capítulo de número 1, verso 5, é dito: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Quando você olha para o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, verso 15, você vai encontrar: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve, e aí Paulo vai seguir falando da designação para o ministério. Perceba então que tanto o profeta Jeremias quanto o apóstolo Paulo são servos escolhidos por Deus para manifestar essa direção de Deus na história. Mas agora aqui, em Isaías, nós não estamos falando de Jeremias e de Paulo, nós estamos falando de Jesus Cristo. Aquele que em uma aliança eterna, em uma aliança de redenção com o Pai, decidiu vir ao mundo. E o Pai, pela instrumentalidade do profeta Isaías, está dizendo, antes de nascer, já havia sido confirmado esse decreto de enviar o servo ao mundo. Você olha para o texto ainda e ainda fala assim, finalzinho. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome.
Eu não sei do que você se recorda quando você lê essa parte, mas eu me recordo exatamente de Mateus capítulo 1, versos 18 a 25. O que é que está acontecendo em Mateus capítulo 1, versos 18 a 25? É o anúncio do nascimento, do Senhor Jesus. É um registro que está sendo feito. E o anjo, então, dirige a palavra. Naquela ocasião, Maria estava grávida. E o anjo declarou, no verso 21, o nome desse servo. E o nome do servo declarado é Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o nome declarado, quando ainda a criança estava no ventre, é também Emanuel, que significa o quê? O Deus conosco. Aqui. Olhe agora para o verso 2. O servo é vocacionado para ser um profeta. Um profeta entre os homens, mas é no tempo de Deus. É na plenitude do tempo que Deus revela o seu escolhido, o seu servo, para trabalhar como um profeta entre os homens. E aqui nós temos a ideia, então, desse profeta, no verso 2. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Vejam aqui, queridos, que a espada deste servo que está sendo mencionada é a sua boca, apontando para a revelação da vontade de Deus. É a palavra de Deus como arma, e uma arma muito mais poderosa do que as armas dos libertadores humanos, políticos, a exemplo de Ciro, que foi mencionado capítulos antes. Agora o que está em foco não são as armas militares, não é o poder bélico, se tem ou se não tem uma bomba atômica. Agora o que está em foco é exatamente a palavra de Deus, que anuncia o evangelho, que é o poder de Deus para transformar vidas. E este servo falará, anunciará, e será a própria palavra encarnada entre os homens. É exatamente isso que nós encontramos aqui. O curioso é que no verso 2, nós somos remetidos à ideia de que estas armas ficam guardadas e são retiradas somente no tempo oportuno de serem usadas. Olhe, por favor, por exemplo, para fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. A flecha polida está guardada na aljava e é retirada no tempo oportuno para ser usada. O que nos dá, então, a ideia de que o surgimento desse servo, a chegada desse servo, o envio desse servo, acontecerá no tempo de Deus, que o apóstolo Paulo chama de plenitude dos tempos. E aí, então, ele vem entre os homens. Jesus Cristo. Olhe para o verso 3 agora. Ainda a respeito desta vocação do servo. O verso 3 vai nos ensinar que o servo é vocacionado para ser o Israel fiel. O Israel fiel. Aqui é interessante. E nós precisamos olhar para esse verso 3. E me disse, tu és o meu servo. E aí fala o quê? És Israel, por quem hei de ser glorificado. Peraí, está falando de quem? Está falando do servo, está falando da nação, está falando de Israel, está falando do quê? Bom, está falando do servo, e o servo sendo o Israel de Deus. Ele agora está assumindo a postura de representar Israel, mas cumprindo tudo aquilo que Deus determinou, diferentemente da nação de Israel, que falhou naquilo que Deus determinou. Então, a nação foi infiel e agora Deus envia o servo fiel para representar Israel e cumprir aquilo que a nação não conseguiu cumprir. Nós não podemos olhar para o verso 3 e pensar que aqui esteja falando da nação de Israel, porque a nação de Israel não poderia prover para si mesma salvação. Olhe para o verso 5, por favor, do capítulo 49. Diz assim, mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Como que seria Israel reunindo Israel? Não faz sentido, mas é alguém que representa Israel, que por meio da sua obra consegue salvar Jacó e reunir Israel. E quem é ele? Jesus Cristo. Ele é o Messias, o vocacionado de Deus, o ungido de Deus, que foi revelado na plenitude do tempo, para ser o seu Redentor
e o meu Redentor. Ele é Jesus. Verso 4. Vejamos agora o fruto do penoso trabalho do servo. Verso 4, por gentileza, leiamos a uma só voz. Leiamos. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Nós estamos dividindo esse verso 4 em duas partes. A primeira parte, nós estamos olhando para o penoso trabalho do servo. A segunda parte, para o fruto reservado para o servo. Qual é a descrição do penoso trabalho? Verso 4, eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado inútil e vãmente gastei as minhas forças. A ideia por trás dessas palavras é aquela da sensação de que você fez algo e se esforçou para fazer o melhor, mas parece que não deu certo, não valeu a pena. A sensação é essa. O que está sendo comunicado aqui é exatamente esta sensação. De quem é essa reflexão? A reflexão é do servo humilde, é do servo manso. É ele que está refletindo, mas está refletindo sobre o quê? Que o trabalho dele foi inútil? Não necessariamente, não é isso. Mas ele está refletindo aqui sobre a rejeição sofrida. Diante de todo o seu esforço, diante de todo o seu trabalho árduo, e mesmo assim, ele foi, como diz o profeta no próximo cântico, no capítulo 53, verso 3, ele foi desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. É disso que o profeta está falando. É dessa reflexão do penoso trabalho, do alto custo, do alto preço, que foi pago pelo servo de Deus, a fim de cumprir a sua missão. E aí, meu querido, minha querida, como não se recordar do seu Redentor, do meu Redentor, de Jesus Cristo, sendo preso violentamente, sendo agredido por aqueles homens, sendo colocado em um madeiro, recebendo uma coroa de espinhos e suportando a angústia da ira do Pai, a ponto de bradar, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Dor, aflição, angústia, em seu lugar, em meu lugar, é o penoso trabalho do servo, que está sendo mencionado pelo profeta Isaías. A segunda parte do verso, nós contemplamos o fruto reservado para o servo. Diz, todavia, perceba, no original hebraico, a expressão que abre essa outra parte, é uma expressão que destaca o aspecto da contradição. É forte. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Não foi em vão. A recompensa do servo tem relação, em primeiro lugar, com a aceitação do Pai pelo serviço que ele mesmo prestou. Por isso, essa justiça está diante de Deus. Mas tem a ver também com a consequente aplicação da obra que ele realizou sobre o seu povo. Se você puder, passe algumas páginas, vá para o capítulo 53 de Isaías e veja o que está escrito no verso 11 e no verso 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso,
eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ou seja, ele não foi derrotado. Ele não foi derrotado pelos escribas e fariseus. Ele não foi derrotado pelos inimigos humanos. Ele não foi derrotado por Satanás, pelos demônios. Ele não foi derrotado pela morte, mas ele venceu para a glória de Deus. É o servo que vê o fruto do seu trabalho, Jesus. Versos 5 e 6. Qual é o alcance da obra do servo? Diz o texto: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Veja que no início do texto, verso 5, o alcance da obra aqui, queridos, está sendo validado por aquele que vocaciona. Porque no verso 4, a reflexão que você tem é do servo sobre o penoso trabalho. Mas no verso 5, quem está falando é aquele que vocaciona. E o que vocaciona está dizendo assim: agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo. Ou seja, o servo está apontando para as palavras de Deus, para as palavras daquele que vocacionou. E nesse sentido, nós estamos sendo orientados que o alcance que vai ser descrito nos versos 5 e 6 está de acordo com a vontade daquele que é o Deus de toda a glória. Olhe ainda para o verso 5. E você vai ver que o alcance da obra inclui os israelitas. Os israelitas não estão sendo jogados fora. Eles não estão sendo retirados do alcance da obra do servo. Pelo contrário, diz o texto, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força. Nós temos aqui Jacó, Israel. Nós temos uma referência ao povo de Deus no Antigo Testamento, da aliança que fora estabelecida lá atrás para também alcançá-los. Esse povo precisava ser restaurado no primeiro momento do próprio cativeiro, saindo da Babilônia, mas essa restauração que está em vista aqui não é necessariamente a restauração aos limites da terra de Israel, a Jerusalém, mas é uma restauração espiritual. E o que está sendo dito então é que o Senhor tem o firme propósito de também restaurar espiritualmente israelitas. Nós sabemos que isso aconteceu. Como não se recordar de judeus que foram restaurados pelo poder do servo e foram usados pelo servo como servos para anunciar a mensagem sobre o servo. Nós poderíamos citar uma lista grande aqui, daqueles homens que andaram com Jesus sendo discipulados, de Paulo, que veio a ser chamado posteriormente, um homem que foi criado aos pés de um grande mestre do judaísmo, mas que um dia entendeu que Cristo era o cumprimento de todas as coisas e foi alcançado pela graça e foi usado, sendo ele judeu. Mas olhe para o verso 6 agora. E quando você olha para o verso 6, você vai ver que o alcance da obra não é restrito aos aspectos nacionalistas. Não pode ficar restrito aos aspectos nacionalistas. E essa linguagem do verso 6 é simplesmente linda, extraordinária. Eu poderia fazer uma paráfrase dela dizendo assim, o texto sagrado vai falar, sim. Estou fazendo uma paráfrase, queridos. Sim, a sua obra é tão gloriosa e tão extraordinária que aplicá-la somente a Jacó e a Israel não faria sentido.
porque o poder dela tem um alcance universal. E eu estou lidando agora para ser a luz do mundo, levando salvação a todo o perdido nas extremidades da terra. É isso que está aqui. E como não entender que de fato a obra de Cristo é tão tremenda, tão extraordinária, que não poderia ficar restrita aos aspectos nacionalistas, mas tinha que se expandir, alcançar a sua vida e alcançar a minha vida. O Senhor Jesus, Ele não teve nenhuma dificuldade de aplicar esse verso a si mesmo. Chama a sua atenção para aquilo que está escrito no Evangelho narrado por João, no capítulo 8, verso 12. O Senhor Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Os apóstolos não tiveram dificuldade de entender isso. Mencionei Paulo agora há pouco. E Paulo e Barnabé, pregando a respeito de Cristo, vai falar sobre esta verdade. Vejam o que está escrito em Atos, capítulo 13, a partir do verso 46 até o verso 48. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, o que é que eles fizeram? Regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Sim, regozijo, alegria e glórias a Deus devem ser dadas por todos aqueles que tiveram a graça de enxergar a luz da vida, que é Jesus. Agora volte seus olhos para o verso 7. E ao estudar o verso 7, nós também vamos reparti-lo em dois lados, falando sobre a humilhação e a exaltação do servo. Por favor, leia comigo o verso 7, a uma só voz, leiamos. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Por um lado, o verso nos mostra a humilhação do servo, e por outro, a exaltação, vinda das mãos de Deus. Isso está aqui, estampado diante de nós. Isso nos faz lembrar da mensagem pregada dentro dessa série, no último domingo, no culto das 19 horas, quando falamos sobre a cena da transfiguração. E naquela ocasião, uma das lições que nós apontamos, que aquele texto traz para o nosso coração, é que o caminho da glória passa pela cruz. O Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos para a sua partida, e vai então para o monte, acontece a transfiguração e desce, e o diálogo que se desenvolve é novamente apontando para a necessidade da sua morte. Então, cruz, glória, cruz, mas o caminho da glória passa pela cruz, não tem como fugir disso. E nós temos a cruz aqui, falando sobre a humilhação do servo, mas nós temos também a glória, falando daquilo que Deus entregou ao servo. O que nós podemos notar a respeito da humilhação e dessa exaltação aqui? Primeiro, veja os traços da humilhação do servo. Diz aí, o verso 7, ao que é desprezado. E você pode ler desprezado aqui também como escarnecido. Ao aborrecido. Aborrecido aqui você pode ler também como detestado, escarnecido, detestado.
Não é possível que você não se recorde de momentos em que o Senhor Jesus passou por isso. Aborrecido das nações, e ainda diz assim, servo de tiranos. O quadro de humildade e rejeição está sendo pintado por essas descrições aqui. A pessoa do servo está sendo considerada como indigna em sua aparência, abominado pelo povo, desagradável. Está sendo descrito como um escravo de governantes, um escravo dos tiranos. E aí o que nos chama a atenção é que Israel, como nação, havia passado por essas coisas. E o texto está dizendo que o servo também passará. E a pergunta que você deve fazer é, por quê? Por quê, pastor? Por que que o servo precisa passar pelas mesmas coisas que Israel passou anteriormente? E a resposta é muito simples. Porque no caminho da cruz, experimentado pelo servo, ele se identifica com as angústias daqueles que ele veio salvar. Isso significa dizer que não há uma angústia sequer no seu coração e no meu coração que não seja conhecida pelo servo, porque ele foi chamado de homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, cuidado. Quando você estiver diante do espelho, praticando a autopiedade e repetindo intensamente para você mesmo, ai de mim, ninguém me entende, ninguém me conhece, ninguém sabe qual é a minha dor. Jesus Cristo que morreu no seu lugar, suportou dores muito mais intensas e piores do que as que você tem carregado neste mundo. Olhe para Ele. Ele não é indiferente à sua dor e nem à minha. Mas veja agora o outro lado do verso. A exaltação também está aí. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te escolheu. Primeiro detalhe, é a fidelidade de Deus que faria com que o servo não permanecesse no estado de humilhação, mas fosse conduzido ao estado de exaltação, de glória. Uma mudança extraordinária está acontecendo com o servo do Senhor aqui. Antes era desprezado, agora é desejado pelas nações. Tem uma promessa de que os reis o verão e se levantarão. E essa promessa está apontando para a soberania do Senhor Jesus, regendo as nações. Isso está descrito também em outro texto. Eu quero fazer a leitura, queridos, para vocês, do Salmo número 2. Olha o que está escrito no Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e a despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Por favor, leia o verso 12 junto comigo, uma só voz, leiamos. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Em quem? No servo do Senhor, exaltado pelo Pai. O apóstolo Paulo fala dessa humilhação e dessa exaltação, desafiando você e eu a aprendermos com o servo. Em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, Paulo diz, tende em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Mas ele permaneceu nesse estado? Não. A fidelidade do Pai trouxe sobre o servo fiel a exaltação. O apóstolo Paulo diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É o servo que passou pela humilhação, mas que foi exaltado por Deus. Eu encerro, queridos, e ao encerrar, eu quero fazer breves reflexões com vocês ainda, extraindo as lições desse texto. Assim como o servo do Senhor, em um determinado momento, expressou algo que deu a ideia de que seu trabalho estava sendo em vão. É possível o crente enfrentar neste mundo, no seu serviço ao Senhor, aquilo que pode ser chamado de aparentes fracassos. Mas eu queria dizer para você, em nome de Jesus, a sua recompensa e a minha recompensa, ela não deve ser medida pelos resultados visíveis, pelo tapinha nas costas, ou pelas palavras dos homens. Mas nós devemos crer que haverá uma recompensa para a nossa vida, desde que avaliemos que o nosso trabalho tem sido um trabalho de fidelidade diante do Senhor. Porque importa aos despenseiros, servos do Senhor, que sejam encontrados fiéis. Ainda, o Senhor Jesus, o servo do Senhor, pregado aqui por Isaías, é chamado de luz, luz para as nações. Mas esse servo do Senhor, que é luz para as nações, ele representou o seu próprio povo, de tal modo que ele se identifica com o seu povo. E quando nós confessamos esse servo, ele se identifica conosco e nós somos identificados nele, de tal modo que esta luz que é ele, agora deve brilhar em nós, e nós somos colocados no mundo como luzeiros. A pergunta que eu lhe faço é: que tipo de luz aqueles que estão à nossa volta estão vendo na nossa face? Será que temos refletido a luz da glória do Cordeiro de Deus que tirou o pecado da nossa vida para aqueles que estão à nossa volta? Essa luz precisa brilhar não somente aqui. Esse texto desafia a nossa vida como igreja, para que não deixemos de amar missões, porque a luz foi revelada como luz para as nações. Hoje pela manhã, se você não estava aqui, você não pôde ver, mas hoje pela manhã nós recebemos aqui na nossa igreja um dos nossos parceiros, reverendo Alexandre com a sua família, pastor no Panamá. Nós podemos ser edificados e ver um pouco daquilo que Cristo tem feito através deles ali naquele país. Ano passado, a igreja do Panamá foi organizada com cerca de 40 membros. 2024, ano passado, essa igreja terminou com aproximadamente 80 membros. O que está acontecendo? A luz
de Cristo está resplandecendo. E aqueles que antes estavam cegos pelo império das trevas estão enxergando a glória do Filho de Deus e colocando as suas vidas diante do Senhor. Nós, como igreja, nós devemos amar esse trabalho, orar por esse trabalho, investir nesse trabalho, porque faz parte da agenda, do propósito de Deus para alcançar pessoas no mundo todo. Por fim, queridos, nós estamos aprendendo que o servo do Senhor, que foi exaltado, ele precisou enfrentar a cruz, o desprezo. Ele precisou passar por dores. E esse servo do Senhor, quando chamou você e me chamou, ele não chamou você e eu, dando a você e a mim um seguro contra o sofrimento. Pelo contrário. O que é que ele falou para você e para mim? Ele falou assim: no mundo vocês terão, mas tenham bom ânimo. Por quê? Eu que sou a luz do mundo, venci o mundo. E aquele que anda comigo não permanecerá nas trevas. Vamos orar? Coloque a sua vida diante do Senhor nesse instante. Fale com Deus. Agradeça pela luz do Evangelho que brilhou e tirou você da escuridão. Mas peça para que Deus te capacite cada vez mais, a fim de que você seja como um verdadeiro luzeiro nesse mundo, proclamando a sua glória entre os homens. Estás no mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Se você pudesse colocar de pé, vamos adorar o Senhor juntos? Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste na terra que criaste, por amor pobre se fez. Declare o Senhor. Vim para adorar-te, vim
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ó Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, Pai. Ó Deus Santo, obrigado porque o Senhor em cada detalhe na história cumpriu as suas promessas santas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor guiou todos os passos e nada, absolutamente nada, ó Deus, ficou para trás, mas o Senhor manifestou tudo em Jesus Cristo, revelando de forma tão plena, perfeita a tua majestade e glória. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, mesmo sendo quem tu és, como Deus eterno, se colocou como servo sofredor, padecendo, sofrendo, sendo humilhado, sendo abandonado na cruz pelo Pai, e sofrendo sobre os seus ombros o nosso sacrifício, e de forma plena, perfeita, bebeu toda a ira do Senhor, para que nós fôssemos libertos dela. Mas glórias ao Senhor, porque o Senhor ressuscitou, vivo está assentado no mais alto e sublime trono, e governa sobre todos os impérios, e todos os olhos e todas as línguas confessarão que o Senhor é Deus. Nós te rendemos graças, ó Pai, porque a tua igreja foi alcançada pelo teu amor. Nós te rendemos graças porque a tua luz brilhou sobre nós, e ó Deus, e nós pedimos, brilha a tua luz no mundo, ó Deus, em nome de Jesus. Levante homens, mulheres, para brilhar, ó Deus, serem luzeiros do Senhor, espalhados nessa terra, para que em nome de Jesus, os reis, aqueles que estão nos tronos, se curvem diante do Senhor, e adorem a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Agora, povo do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a presença poderosa do Espírito Santo repouse sobre vós e sobre toda a igreja de Cristo, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. E de paz, meus queridos, Deus te abençoe.